Hoje nós tivemos uma informação importante em relação àqueles inúmeros pedidos de auxílio emergencial que nós tivemos ao longo de toda a pandemia, né? E que foram distribuídos de forma indevida, né? A gente já falou muito sobre isso ao longo dos últimos meses aqui no Bastidores do Poder. E hoje o secretário de Controle da Gestão Tributária, Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas da União, o Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, apresentou um número que é importante, interessante, mas preocupante. Segundo ele, apenas 5% das pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial devolveram os valores aos cofres públicos. Ele participou da comissão mista do Congresso que avalia as ações do governo no combate à pandemia do coronavírus. Afirmou que mais de 200 mil pessoas devolveram o benefício, mas o TCU estima que aproximadamente 7 milhões de beneficiários receberam o auxílio emergencial, mas estavam fora do público-alvo previsto na legislação. Então, todo aquele movimento de identificação das irregularidades não foi traduzido em benefício ou devolução desses valores aos cofres públicos, viu, Cláudio e Lana? Infelizmente, né, Cris? Porque a gente sabe que provavelmente as pessoas que ficaram com esse dinheiro indevidamente vão em algum momento ter que responder por isso. Pelo menos foi o que prometeu o governo e os órgãos responsáveis, porque não dá para você receber um dinheiro que não te pertence e ficar com ele. Não interessa de quem foi o erro. Se o dinheiro tinha que ter sido devolvido, tinha que ter sido devolvido. Eu queria frisar que logo mais no Jornal da Band a gente vai falar sobre o Boletim Focus do Banco Central, que ouviu 100 instituições financeiras e está prevendo para esse ano uma inflação um pouco maior do que o estimado. Por que eu estou mudando de assunto assim tão completamente? Porque a economia, porque o auxílio emergencial foi um dos pontos mais importantes para a retomada da nossa economia, mas aquecendo rapidamente assim o consumo, o preço sobe. E a gente está vendo, né? Vocês viram? O preço da batata subiu absurdamente, óleo, arroz. A gente tem falado bastante sobre isso. Pressiona a inflação e o índice estimado para esse ano, que era 3,54, subiu para 4 e não sei tanto, passando o centro da meta, que era de 4%. É número, mas reflete o que a gente já está sentindo no dia a dia, que está ficando tudo mais caro. Mas, apesar dessa notícia ser quase ruim, uma notícia ruim, o Boletim Focus, que é do Banco Central, divulgado pelo Banco Central, ouviu esses economistas que também projetaram um tombo da economia brasileira um pouquinho menor. Pela quinta vez seguida, eles foram reajustando o tamanho do tombo. E ainda é queda, retração. A economia, o PIB do Brasil vai diminuir em 2020, obviamente, a economia parou. Mas agora caiu de 4,5% para 4,4%. Então, é a quinta vez que eles melhoram essa previsão para o tamanho da queda do PIB em 2020. E a gente mostra os detalhes logo mais no Jornal da Band. Sobre o auxílio emergencial, tem um relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que foi divulgado agora, esses dias, destacando que a resposta rápida do governo brasileiro à crise provocada pela pandemia de Covid-19 impediu, esse número eu não tinha, eu fiquei espantado, impediu que até 23 milhões de brasileiros entrassem na linha ultrapassassem e entrassem na linha da extrema pobreza. 23 milhões de brasileiros. Você vê a importância desse auxílio emergencial, né? E sem auxílio, o percentual de brasileiros nessa linha de extrema pobreza teria aumentado de 6,7 para 14,6, né? E isso simplesmente foi barrado, foi impedido pela distribuição do auxílio emergencial. É por isso que quando a gente ouve dizer ou tem notícias de pessoas que de maneira oportunista e criminosa recebeu o auxílio emergencial sem direito a isso, dá vontade de promover, digamos assim, organizar um corredor polonês. Sabe corredor polonês? E mandar o cabra passar pelo meio assim para ele ver o que é bom para tosse. Tipo na escola, né, Cláudio? Não, ainda bem que a gente já superou essa fase, né, Cláudio Humberto? A justiça tem que cobrar, essas pessoas têm que pagar, quiçá pagar dobrado, né? Tira dói no bolso porque as pessoas aprendem realmente que não dá para brincar. Né? Esse dinheiro ele pode ter sido tirado de uma pessoa que realmente estava precisando e não conseguiu o auxílio. Durma com essa. Né? A pessoa ter... É maldade mesmo, você ficar com um negócio que não te pertence. Tua mãe não te deu educação, não, né? Mas tudo bem.